Olá, amigo do programa Brasil Consciência. Nós estamos chegando hoje à nossa 30ª edição. E nesse programa, um programa especial, estamos trazendo aqui a direção de um dos centros de pesquisa mais importantes do país. Está conosco o Ricardo Magnus Galvão, que é diretor do INPE, e a Maria Virgínia Alves, que é chefe de gabinete lá na entidade, que vão dar um panorama geral sobre o Instituto, entre vários assuntos que nós já abordamos aqui nesse programa. O programa Brasil Consciência é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor espacial, produzido em parceria com a TVT. Você que nos acompanha também nos assiste aqui pelo canal 3 da NET em São José dos Campos. Seguindo adiante, vamos apresentar para você que não está acostumado, que está chegando agora no Brasil Consciência, o que é o INPE e o que é feito lá. Veja no VT. 1961, para desenvolver tecnologia e capacitar mão de obra especializada no Brasil, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, tornou-se a referência nacional na área com competência mundialmente reconhecida. A sede do Instituto fica em São José dos Campos, no estado de São Paulo, onde estão algumas das principais instalações, como o Centro de Rastreio e Controle de Satélites e o LIT, o Laboratório de Integração e Testes de Satélite. O LIT representa uma capacidade no Brasil para montagem, integração e qualificação de produtos espaciais. Ele garante capacidade no Brasil para completamente montar, testar, integrar produtos espaciais, satélites. O INPE também tem importantes instalações na cidade de Cachoeira Paulista, onde estão o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, que fornece a previsão para todo o país, além do Laboratório de Propulsão e Testes, que desenvolve estudos em combustíveis para uso no espaço. A base de etanol e etanolamina e mais um catalisador nele. E eles são hipergólicos. Hipergólico é isso aqui, gente. Ou seja, o combustível em contato com o oxidante, ele entra em combustão normalmente sem a necessidade de faísca. Ok? Também há centros regionais do INPE espalhados de norte a sul do país, como é o caso do Centro de Monitoramento em Cuiabá e da Base Permanente do Brasil na Antártica. Entre os grandes feitos do Instituto está o desenvolvimento dos satélites brasileiros, como o pioneiro SCD-1, que há 26 anos funciona no espaço, além dos modelos subsequentes, como o SCD-2 e os satélites da família Cibers e o Amazônia. O satélite ele é dividido em dois módulos. A parte de baixo nós temos o módulo de serviço, que é onde ficam os serviços essenciais do satélite para manter a missão em órbita. A parte de cima é o módulo de carga útil, onde a gente vê em destaque aqui a câmera, que é a parte que faz os imageamentos da superfície da Terra, quando o satélite está em órbita. Essa é a missão do Amazônia. Além de construir satélites, o INPE também é uma referência mundial no processamento e na análise dos dados coletados a partir do espaço, mantendo grandes projetos de combate ao desmatamento e às queimadas. O INPE foi criado em 1961, e a área de observação da Terra foi uma das primeiras áreas que surgiu. Dada a extensão territorial do Brasil, você realmente precisa de imagens de satélite, precisa de dados orbitais para acompanhar as mudanças no ambiente brasileiro, que é uma extensão gigantesca. O INPE também foi o primeiro instituto do mundo a disponibilizar as imagens coletadas pelos satélites gratuitamente na internet. O resultado foi excelente, o Brasil foi pioneiro nisso. O INPE foi pioneiro na distribuição de dados pela internet, e depois a gente foi seguido praticamente pelo mundo todo, né? Pela NASA, depois pela Agência Espacial Europeia. Hoje todo o programa Copérnicos, por exemplo, está disponível gratuitamente na internet. O Landsat, que agora está na versão 8, distribui para o mundo inteiro gratuitamente também através da internet, e nós fomos pioneiros nisso, né? A pesquisa desenvolvida no Instituto vai muito além da construção de satélites e se destaca ainda no desenvolvimento de softwares, nanotecnologia, melhoria e desenvolvimento de materiais que podem ser usados tanto no espaço quanto pela indústria. Nós temos uma linha de pesquisa de trabalhar com superfícies de nanotubos de carbono.
Essa parte mais escura aqui, bem preta, é nanotubo de carbono, tá? A área de pesquisa básica abriga ainda importantes trabalhos, como o setor de astrofísica, no qual está o grupo de trabalho do projeto LIGO, vencedor do Prêmio Nobel de Ciência em 2017. Do interior da Terra até o espaço limitado pelo campo magnético da Terra. A partir daí nós vamos para um outro espaço, que é o espaço entre o Sol e a Terra, e o próprio Sol. E estudamos a própria estrela, o Sol, como uma estrela de referência para outras estrelas, e aí vamos além. Vamos para os estudos que envolvem a galáxia, o Sol como uma estrela para outras estrelas diferentes do Sol, ela como referência, e você vai estudar as diferentes estrelas, diferentes formações. Os buracos negros, a matéria escura, a energia escura. Este é o INPE, que nós iremos conhecer no programa de hoje. E como manda e tem que ser a etiqueta, vamos começar aqui pela Maria Virgínia Alves, a chefe de gabinete. Maria Virgínia, eu queria perguntar para você, qual é a importância do INPE para a pesquisa brasileira e a pesquisa mundial? Bom, é uma tarefa difícil de responder isso de uma maneira rápida, mas o INPE, ele é a única instituição de pesquisa responsável pelo desenvolvimento dos satélites dentro do país. Isso é uma coisa muito importante. E embora não seja assim a pesquisa tradicional que a gente considere de pesquisa de produção de papers e tal, mas realmente traz um resultado que é sentido pela população inteira, como é o caso de proporcionar o monitoramento do desmatamento desde 1988. Mas o INPE também realiza pesquisas muito importantes na área de física, de geofísica espacial, entendendo melhor como funciona o Sol e como ele interfere no chamado clima espacial, que pode perturbar as comunicações. Na verdade, a gente costuma dizer que o INPE, ele na verdade poderia ser vários institutos de pesquisa, porque nós temos várias áreas de conhecimento ali, né? Temos também o CPTEC, que embora seja conhecido apenas pela previsão do tempo, é o que a sociedade enxerga, mas para se fazer uma boa previsão do tempo, são necessárias muitas pesquisas para melhorar a modelagem, para descobrir quais as variáveis que interferem no clima, que precisam ser consideradas. Então, o INPE, ele é muito importante para a população. Mesmo que a população ainda não enxergue isso, as atividades do INPE, elas permeiam o seu dia a dia, né? Então, eu acho que isso é a importância do INPE para a sociedade. Muito bem, o INPE, a NASA brasileira. Vamos conversar agora com o diretor do Instituto. Doutor Ricardo, eu queria perguntar para o senhor, as pessoas quando começam a se familiarizar com o INPE, quando buscam algum tipo de informação, há uma certa dificuldade bastante compreensível, dada o número de áreas e o número de estudos que é feito. Parece que cada um está indo numa vertente só, mas existe um foco, né? O foco é a missão espacial do INPE. Como é que a gente faz para compreender tudo que é feito ali dentro? Se o senhor tivesse que resumir na próxima resposta, o que o senhor diria que o INPE faz? Sim, a tua pergunta é muito bem colocada, né? É que quando se fala em missão espacial, normalmente a população pensa nos satélites ou talvez nos veículos lançadores desses satélites. Mas a missão espacial é muito mais abrangente. É não só lançar satélites de serviço para a Terra, mas também toda a pesquisa científica do espaço e as aplicações para a Terra. Então, vou dar exemplos bem específicos, né? Que às vezes nos procura o INPE para informação. Além da previsão do tempo, que é muito conhecida. Aliás, vou lembrar, fazer uma propaganda aqui, nós ganhamos esse ano um prêmio importantíssimo por ter desenvolvido um software chamado SOS Chuva. Não sei quantos da população sabe, mas pode baixar esse software e colocar no seu celular e ter uma predição da chuva se a gente está fazendo uma viagem ao longo do caminho.
Então o INPE, isso daí é um produto da pesquisa espacial nesses tempos. Então, um outro exemplo que nos procuram muito, por exemplo, é a questão de incidência de raios. É muito comum nós recebemos de prefeituras, ou até, às vezes até de cidadãos, pedido de informação sobre incidência de raio em uma certa região, quando ele quer acionar a concessionária. Então, nós temos muito trabalho nisso que o INPE faz. Isso é um outro produto da pesquisa espacial. E o mais importante que eu creio que a população deve estar atenta é a questão de mudança climática, né? Essa é uma questão fortíssima, tem tido muita discussão, diferentes entendimentos. Por exemplo, se a mudança climática vai realmente ser prejudicial à população mundial e se parte dessa mudança climática tem o efeito antrópico, quer dizer, vem decorrente das ações do homem, né? O painel internacional que cuida desses estudos de mudança climática é chamado IPCC, né? IPCC. A vice-presidente desse painel internacional de todo mundo é do INPE, é a doutora Thelma Krug. Isso demonstra o nível das pesquisas do INPE, né? Quer dizer, ninguém vai pedir para a vice-presidente de um painel internacional envolvendo não sei quantas nações que seja de um país que não conhece. Isso demonstra claramente a relevância internacional do que é feito no INPE. Eu, inclusive, não passei o tempo todo no INPE, eu vim assumir há 2 anos, vim na Universidade de São Paulo, e fiquei muito bem impressionado quando viajando pelo mundo, como o INPE é elogiado pelo seu trabalho no monitoramento do desmatamento na Amazônia e em outros biomas, né? Isso tem um efeito grande para a população, para a sociedade. Outra coisa que muita gente não sabe, o INPE não faz só a parte espacial. Para vocês terem uma ideia, uma coisa importante que muita gente se preocupa é a utilização de energia solar, a produção de energia. Isso é muito comum. Quem que faz o Atlas sob a incidência solar para o Brasil todo? Então, vamos supor que você seja um empresário e queira instalar fazer uma instalação de geração de energia solar. A primeira coisa que tem que saber como é que é a incidência solar naquela região, certo? Quem prepara isso é o INPE. O INPE publica o Atlas de Energia Solar. Desmatamento na floresta, na Mata Atlântica. O INPE tem uma grande colaboração trabalhando também nessa questão da Mata Atlântica. E na questão da mudança climática, o INPE sai do espaço e vem para a Terra. O INPE também estuda quais seriam as consequências para a população da mudança climática. Fazemos isso para o Vale do Paraíba e fazemos isso para outros biomas, né? Além, naturalmente, que me toca mais é a pesquisa científica. Um país ter pesquisa científica de ponta é importantíssimo, porque mesmo que seja uma pesquisa científica básica, que o cidadão não veja imediatamente que tem um produto, toda pesquisa científica de ponta envolve desenvolvimento de instrumentação, de conhecimentos, que no futuro terá aplicação, né? Por exemplo, o laser que nós usamos em tudo hoje para operação e tudo, isso daí, a base para isso foi feito pelo Einstein em 1905. Só em 1950 é que realmente começou a ser usado como laser. Então, fazemos o domínio do conhecimento científico de um país é essencial para que ele tenha uma posição soberana no mundo. E o INPE nisso daí atua na área espacial. Diretor, devolvendo a pergunta ao senhor agora, qual seria o carro-chefe do Instituto dentro de todas essas áreas que o senhor falou? Dá para elencar uma? Olha, realmente o Instituto foi criado para pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área espacial, certo? Então, o carro-chefe do INPE é a pesquisa na área espacial. É claro que, como eu disse, essa pesquisa é abrangente, porque não só tem a pesquisa científica, de descobrir novas coisas, mas também o desenvolvimento tecnológico e suas aplicações. A missão do INPE é desenvolvimento de ciência e tecnologia espacial para o benefício da sociedade, certo? Essa é a missão essencial do INPE, né? Agora, as suas aplicações, por exemplo, como vocês falaram, já fizeram a matéria em Cachoeira Paulista,
a atuação do CPTEC é essencial, né? Inclusive, estava falando com o ministro há pouco, talvez venha no futuro nas nossas conversas, a questão do contingenciamento que houve do orçamento. Mudou muito, o ministro conseguiu reverter boa parte do contingenciamento, simplesmente com o argumento que, se fosse mantido o contingenciamento, nós teríamos que parar o supercomputador de previsão numérica do tempo em setembro desse ano. Ora, se para isso, significa Agência Nacional de Águas, Força Aérea, Marinha, Sistema Nacional de Energia, todos eles não teriam informação absolutamente essencial. Ministério da Agricultura. Então, por exemplo, o INPE tem alguma coisa que, se parar de funcionar, o país para. Então, nós temos, na questão de aplicação de produtos para a sociedade, por exemplo, a meteorologia é uma das mais famosas, né? Já vamos falar da questão do contingenciamento de recursos que atingiu toda a ciência no Brasil, mas vamos mostrar para vocês uma desses carros-chefes. O diretor falou aqui da questão da pesquisa espacial. O INPE está vivendo um momento histórico. São 2 satélites em processo de preparação final para lançamento neste momento no Instituto. Acompanhe. Nós vivemos um momento muito bom aqui no INPE, né? O ritmo do programa espacial brasileiro é um ritmo modesto. Nós tivemos grandes avanços, mas é um ritmo modesto. Normalmente você faz um satélite, lança esse satélite e tem outro sendo preparado. Nós fazemos o satélite sequencialmente. Tem algumas coisas superpostas, algumas fases superpostas, mas tipicamente você nunca tem 2 lançamentos muito próximos. Não é o caso agora. Agora nós temos 2 lançamentos com 6 meses de intervalo. O CIBERS, na China, sendo lançado no final deste ano, e o Amazônia, que ainda está no LEAD, mas será transportado para a Índia, sendo lançado no meio do ano que vem. Então, nunca tinha acontecido no LEAD a integração e testes de 2 satélites simultaneamente, como a gente viu agora no passado. Então, essa é uma sensação nova para muita gente que está aqui no INPE, e é uma sensação boa, é uma sensação em que é uma situação em que você percebe que o programa avança, que aquelas coisas pelas quais você trabalhou durante anos estão avançando. O CIBERS é um satélite de monitoramento remoto feito para fazer imagens da Terra e que é fruto de uma parceria com a China. A parceria já construiu 5 satélites e está em contagem regressiva para lançar o 6º modelo no final do próximo ano. Então, o objetivo principal do CIBERS 4A é continuar provendo os serviços prestados pelo CIBERS 4, que está em operação, até que os novos satélites da família CIBERS entrem em operação, satélites 5 e 6. Então, o CIBERS 4, embora ele use partes remanescentes dos satélites 3 e 4, nós temos, do ponto de vista sistêmico, um satélite totalmente novo e muito mais complexo do que os satélites até então desenvolvidos. Nós estamos agora discutindo a continuidade da família de satélites CIBERS com 2 novos satélites, um deles óptico, como os anteriores, e um outro satélite SAR, que nós estamos entrando agora no assessoramento do uso de instrumentos SAR. Isso tem algumas vantagens, porque, como todos sabem, no Brasil nós temos um grande problema de nuvens. Então, em determinada época do ano, a gente tem dificuldades de fazer o imageamento do território nacional em função das nuvens. Os satélites ópticos, eles não conseguem penetrar sobre as nuvens. Já o satélite SAR, ele consegue fazer isso, portanto, nós teríamos uma cobertura durante todo o ano, não só durante o período do dia, mas também à noite. O Amazônia também é um satélite de monitoramento remoto, mas é o primeiro com desenvolvimento nacional, usando quase 70% de componentes desenvolvidos e fabricados no Brasil. Também em fase de testes, o Amazônia deverá ganhar o espaço em 2020. Bom, esse aqui é o Amazônia 1, é o modelo elétrico dele, nós estamos na fase final de testes dele. Esse modelo, como ele é um modelo elétrico, a gente não vai fazer toda a campanha de testes que a gente está fazendo, por exemplo, no CIBERS, que envolve os testes ambientais. Então, nesse modelo, a gente está checando a parte funcional dele, toda a performance funcional,
terminado ele, aí nós vamos começar, na verdade, fazer a integração e a montagem, a integração e os testes do modelo de voo. Quando a gente está testando, a gente tem um sistema de teste muito maior do que o próprio satélite. Tudo que você vê em volta aqui é tudo sistema de teste que a gente precisa para validar cada equipamento, cada subsistema que eu tenho dentro do satélite. E às vezes a gente não dá tanta importância para isso, porque lógico a menina dos olhos cereja do bolo é o satélite, mas a gente tem todo um desenvolvimento aqui, tanto de hardware quanto de software, quanto desenvolvimento de pessoal aqui, porque a gente tem que entender realmente como funciona o satélite. O satélite é um sistema muito complexo e então tudo isso aqui a gente tem que manter, tem que garantir que está tudo validado, funcionando corretamente, para a gente ter certeza que o nosso satélite vai funcionar. Muito bem, esses são os 2 satélites que o Brasil tem a lançar neste momento e ambos têm previsão para novas unidades. A gente vai saber se isso vai acontecer mesmo no próximo bloco, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência, nós estamos de volta com muito mais informação para você. E no bloco anterior, nós terminamos dizendo sobre a continuidade dos satélites brasileiros. Temos 2 em fase de lançamento neste momento. Vou perguntar para os nossos convidados, tanto para Maria Virgínia quanto para o diretor Ricardo Magnus. Os programas em parceria com a China e o Amazônia, que foi criado para ser uma família de satélites e ter, inclusive, uma base que possa ser usada em vários outros modelos, eles vão continuar? Nós temos orçamento para isso? Nós temos previsão de continuar essa parceria com a China, agora que nós estamos vivendo um momento político diferente no país? Olha, essa é realmente uma pergunta um pouco complexa, mas eu vou tentar explicá-la de uma forma que seja compreensível a todas. Primeiro, vamos falar do programa Brasil-China de colaboração na área espacial. Nós tivemos o programa que vai até a vigência do atual programa até o ano que vem, né? E nós estamos estudando, já havia um compromisso do governo brasileiro, assinado com o governo chinês, para prorrogar por mais 10 anos esse programa. No entanto, no ano passado, houve um aspecto importante no Brasil sobre o Programa Espacial Brasileiro, que foi a criação ainda pelo presidente Temer do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Esse comitê estabeleceu uma nova governança para o Programa Espacial Brasileiro. Na verdade, é uma proposta, um projeto de lei que foi feito e isso não foi aprovado ainda. Então, nós não sabemos se vai ser aprovado ou não, e se o progresso do Programa Espacial Brasileiro vai ser de acordo com o que foi discutido naquele comitê ou não, né? Nisso envolve a colaboração com a China. A colaboração com a China até agora foi importantíssima para o país, para nós em particular, para desenvolvermos todo o conhecimento da engenharia de sistemas e detalhada para desenvolvimento de satélites. Isso foi importantíssimo, foi uma grande colaboração. No entanto, a China ela é uma situação complexa para entender a colaboração com eles também. Eles têm, na decisão do programa espacial deles, não tem um só órgão, são 3 órgãos. Então, ele tem um órgão que só cuida das missões de defesa, um órgão que só cuida das missões espaciais para aplicações, que é monitoramento da Terra, observação da Terra, e várias outras aplicações meteorológicas, assim por diante. E tem um órgão que cuida de missões espaciais científicas, né? A diferença entre esses 2 grupos, vocês poderiam colocar de uma forma muito simplificada, um órgão cuida dos satélites que olham para a Terra, o outro órgão cuida dos satélites que olham para o espaço, vamos dizer assim, né? Então, esses órgãos, principalmente na parte científica, não participavam da colaboração com o Brasil. Certo? Nós fazíamos colaboração principalmente com chamada Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, em inglês a sigla é CAST, que só nos preocupávamos com o desenvolvimento de satélites. Agora nós estamos estudando a possibilidade de ampliar
essa colaboração, envolver não só o desenvolvimento de satélites tecnológicos de aplicações para nós, mas também satélites científicos. E, além do mais, o programa Brasil-China começou a colaboração em final da década de 80, né? 88, 89. Nesse ínterim, o que aconteceu é que a tecnologia espacial avançou muito. O que se fazia, os Cibers, que nós estamos lançando agora, 4A, é um satélite da ordem de 1.700 quilos. Hoje já se faz com a tecnologia moderna, que decorreu até da tecnologia do celular, satélites pequenos. Eles usam micro, nanosatélite, terminologia que é até não muito apropriada, mas são satélites, vamos colocar assim, pesando menos que 100 quilos. Então isso abre uma grande possibilidade de outras colaborações. Então na China nós temos agora um instituto em Shanghai que cuida só um instituto voltado ao desenvolvimento de satélites pequenos. E eles mostraram interesse em colaborar conosco. Temos também, é claro, as questões de defesa. E a preocupação do Brasil, nós estamos estudando como colaborar, porque eu não sei quanto que a população tem ideia, mas o monitoramento de toda a Terra no futuro vai ser feito por satélites. A China, por exemplo, tem um centro agora que faz o monitoramento de toda a China, fornecendo um mapa para o governo anual, com uma precisão de 2 metros. Quer dizer, eles distinguem 2 metros, eles sabem o que está acontecendo em toda a área da China. E, além disso, esse mesmo centro fornece para 400 cidades chinesas imagens a cada mês com uma precisão de 50 centímetros. Porque a China, por exemplo, elas também tem problemas que nós temos de invasão de terra, ocupação indevida, etc. Então, eles fazem todo o planejamento assim. Então, o planejamento futuro das cidades inteligentes, que nós chamamos, que nós esperamos que o Brasil evolua para isso, vai depender da tecnologia espacial. Isso vai depender fortemente da tecnologia espacial. Por exemplo, esse mesmo centro na China, só sobre o Brasil, eles já cobrem 70% do território brasileiro com uma precisão de 2 metros. Eles estão sabendo o que acontece. Certo? Então, nós temos agora, na nova colaboração com a China, a evoluir com a China, levar isso em conta. É claro que há também, não há como esconder, essa componente política, vamos dizer assim, né? O governo atual, às vezes, falar que não vai colaborar com a China, vai colaborar mais com os Estados Unidos, mas daí, de um certo ponto, é mais para o público, porque na próxima semana o vice-presidente estará visitando a China para discutir a colaboração com a China. Em vários aspectos, a colaboração com a China, na minha opinião, é muito mais produtiva para o Brasil do que com outros países, porque eles têm muito interesse de fornecer dados e colaborar conosco, né? Muito legal. Falando em política, o INPE recebeu recentemente uma visita meio que surpresa do nosso ministro de Ciência e Tecnologia. Vamos acompanhar, conseguimos um videozinho dele andando por lá pelo LIT, vamos acompanhar no VT. O desenvolvimento da família Atlas, mais o acordo de salvaguardas, permitiria que um satélite dessa natureza fosse lançado no Brasil. E isso é uma coisa interessantíssima, se eu pensar que a gente tem já pensado no funcionamento, sonhado no funcionamento do Centro Espacial com capacidade de lançar satélites brasileiros, mas sem lembrar que esse mercado é um mercado mundial, não é isso? Ele tem peças de outros países também. O acordo de salvaguardas com os Estados Unidos, ele coloca isso aí, viabiliza esse lançamento. E eu tenho conversado com o Japão, eu imagino que alguns satélites, alguns vão ter também componentes japoneses ou outros países que precisam fazer esse levantamento e ver como a gente completa esses outros 20% para dar realmente fechar o portfólio, aumentar o nosso portfólio. Legal, não resisto à pergunta, vou perguntar aqui para a chefe de gabinete do INPE. Maria Virgínia, ele veio de surpresa? Foi uma inspeção, assim, para saber se estava acontecendo alguma coisa errada? Não, na verdade, ele veio meio de surpresa, mas nós estávamos pleiteando a visita dele
ao LIT, enquanto os 2 satélites ainda estavam lá há muito tempo. Mas nunca houve espaço na agenda e aí na quinta-feira, na véspera dele vir, o presidente da Agência Espacial Brasileira conseguiu um ok, porque ia encaixar entre um compromisso que ele tinha em Brasília e outro em São Paulo, conseguiu a liberação do voo da FAB, então ele veio. E para nós foi, apesar da surpresa da gente ficar um pouco atrapalhado preparando a visita, mas foi muito importante, porque foi uma visita com foco. Nós todos combinamos que o foco da visita dele seria o satélite Sibers, porque ele é que estava sendo concluído, estava sendo preparado para ser transportado para a China. Então, realmente, aquela era uma das únicas oportunidades dele ainda ver o satélite antes de ser embarcado para ir para a China. Surpreendentemente, o tempo que ele teve foi um pouco maior do que a gente esperava, então ele viu também o Amazônia, fez perguntas, ele foi extremamente simpático, conversou com todo mundo que se aproximou dele, tirou foto com todo mundo. Para nós, foi uma visita muito produtiva, porque às vezes você recebe uma visita de um ministro, né? E ela é uma visita formal, acadêmica, em que você mostra a instituição. Ali foi uma visita em que ele se sentiu em casa, isso era visível para todos nós que estávamos lá, então foi uma visita que trouxe muita alegria para todos nós, mesmo sendo inesperada e mesmo gerando um nervosismo de preparação antes. Foi uma visita muito importante para todos nós. Legal, avisa a gente para a gente poder ir lá fazer umas perguntas para ele. Talvez ele não fique tão à vontade assim, mas... Mas ele respondeu à imprensa também, se eu posso dizer, ele atendeu a imprensa, todo mundo que fez perguntas para ele não ficou sem resposta. Muito legal. Bom, agora o diretor, o senhor não estava no dia da visita, mas além de vir conhecer o satélite, o ministro já transferiu alguma segurança para o INPE com relação aos recursos que tanto estão preocupando institutos de pesquisa e universidades? Eu vou um pouquinho mais além, né? Como é que está a questão do cumprimento da dotação orçamentária desse ano? Daquilo que o INPE tem a receber, está garantido todos os recursos? Nós vamos ter possibilidade de ter aumento desse recurso para o ano que vem? Como é que está a situação financeira do Instituto, diretor? Essa é uma pergunta bastante importante. Nós tivemos aprovado na lei orçamentária anual praticamente os recursos que tínhamos tivemos no ano passado, que são o orçamento do INPE, claro, não contando o trabalho, é da ordem de 60 milhões, que vem diretamente do Ministério, e também recebemos da Agência Espacial Brasileira da ordem de 100 milhões, que é a questão de pagamento, desenvolvimento de satélites, o envio do satélite, um orçamento bastante grande. Bom, isso foi aprovado na lei orçamentária anual. No entanto, com o contingenciamento que houve, nós ficamos fazendo muitos cortes, fazendo só o que era essencial, ou seja, pagar as despesas já contratadas e não fazendo quase nada a mais. Nós estaríamos com um déficit da ordem de 17 milhões no orçamento que vem do Ministério de Ciência e Tecnologia e da ordem de 35 milhões no orçamento que vem da Agência Espacial Brasileira. Isso me deu muita preocupação, vários dias sem conseguir dormir, porque, por exemplo, quando o satélite Amazônia, ele vai ser lançado no ano que vem, mas o contrato de lançamento de um satélite tem que ser feito 2 anos antes. Então, para nós sabermos, inclusive, as características do foguete que vai lançar o satélite para poder testar o satélite aqui. E nós já tínhamos fechado o contrato o ano passado com uma carta de crédito, assinamos, e tinha compromisso de pagar esse ano, que eu assinei, né? E os recursos foram contingenciados. Então, parte da visita do ministro, eu acho que foi motivada porque, uma semana antes dele vir, nós mandamos um ofício para ele, dizendo especificamente quais eram os nossos déficits, bem focado nos pontos, né? E também um outro ponto que não envolve a questão de satélite, vocês sabem que nós temos que renovar no ano que vem o supercomputador que faz previsão numérica do tempo em Cachoeira Paulista. Isso foi incluído no ofício, né? E ao vir, eu não estava presente, mas os que estiveram me contaram,
ele claramente fez o dever de casa. Ele sabia exatamente, citou exatamente aqueles números, né? E logo depois da visita, quando eu estava voltando da China, ele conseguiu, com o governo federal, descontingenciar a parte dos satélites, né? Então, o lançamento do Cibers e da Amazônia ficou tanto garantido. Dos 100 milhões que a EB ia passar? Não, já tinha passado, mas nós estávamos com 35 milhões de déficit. Esse déficit foi zerado, certo? Então, ele conseguiu... Porque nós temos que entender como funciona um governo, certo? O governo, embora a gente fale governo de um partido, governo de um outro, há muita embates internos, certo? Sempre há muitos embates internos. Então, por exemplo, a questão orçamentária é sempre definida pelo Ministério da Economia. E todos os Ministérios da Economia, não é esse governo, já passei por muitos governos, sempre é feito de uma forma muito linear. O ministro da Economia tem que cortar aqui, corta para todo mundo e não sabe ver prioridades. Na luta de prioridades, aí que os ministros têm que ser muito hábeis. Então, nesse ponto, eu acredito que o ministro Pontes foi hábil esse ano de usar a nossa argumentação e falar, olha, vocês não lançam o satélite em colaboração com a China, colaboração internacional, o mundo todo vai estar falando mal disso, certo? Vai ser uma propaganda negativa enorme. Então, o que nós fizemos, a solicitação que fizemos, certamente lhe serviu para alavancar os recursos, e ele conseguiu, certo? Então, ele conseguiu reverter a questão do contingenciamento para a parte espacial e boa parte do contingenciamento do que vinha do Ministério de Ciência e Tecnologia. Praticamente conseguiu reverter. Aliás, não só para o INPE, mas para outras unidades de pesquisa. Bom, mas então quer dizer, na prática, o lançamento do Cibers está mais perto, né? Deve ocorrer sem problemas. Dezembro desse ano. O lançamento do Amazônia, que será lá na Índia, nós ainda estamos fazendo o acerto financeiro, conforme o senhor falou, ele também está garantido para 2020. Também está garantido. E um problema mais antigo, né, que desde 2016, 2015, eu não estou enganado, o supercomputador de Cachoeira Paulista, o Tupã, já deveria ter sido substituído. Eles conseguiram comprar um upgrade lá para manter o funcionamento, mas nós também teremos a substituição do supercomputador no futuro próximo? Não está garantido, mas já estamos fazendo todas as articulações, porque são recursos substanciais. Nós estamos falando da ordem de 150 milhões. Né? 150, era 120 antes. Agora 120 é só o computador. Só o computador. Mas nós temos toda a infraestrutura que tem que ser alterada. Né? Então, nós já tivemos até terça-feira no Ministério discutindo isso. Os dados do supercomputador não são só para toda a sociedade. Então, se é para, como eu disse, a Agência Nacional de Águas, né? Sistema Nacional Elétrico e vários. Então, o que o Ministério vai fazer é articular com os outros ministérios uma engenharia financeira para que nós possamos fazer a substituição do supercomputador. Né? Nada mais justo que o agronegócio, o Ministério da Agricultura, contribua com o supercomputador que atende a eles. Essa articulação toda que nós estamos fazendo. Inclusive, nós fizemos uma proposta que foi muito bem recebida pelo Ministério, eu espero que tenha recursos, que nós façamos... Um problema grande do supercomputador na infraestrutura é o consumo de energia. Nós gastamos da ordem de 5 a 6 milhões por ano só no consumo de energia para o supercomputador. Então, nós fizemos uma proposta para o Ministério, que eu espero que eles aceitem, de fazer um grande investimento para fazer geração de energia solar lá. Então, com painéis solares, seria um grande investimento inicial, da ordem de 3 gigawatts, mas que permitiria fornecer energia de uma forma mais permanente e também seria até uma propaganda para o Ministério investir em energia renovável, né, que daria aí sim uma sobrevida muito maior para o nosso sistema elétrico. Eles acolheram muito bem a proposta e espero que consigamos implantar no ano que vem. Muito bem, mas apesar de tudo isso que o INPE realiza, nós estivemos lá na Avenida dos Astronautas, no endereço do INPE, e conversamos com algumas pessoas que estavam circulando ali pelo entorno. Acompanhe. Giovanni, você sabe o que é realizado aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? Acho que eles fazem pesquisa, né, para negócio de chuva, do tempo, né? Sabia que aqui também é feito satélite? Sabia. Você acha que isso é importante? Eu creio que sim. Qual que é o seu nome? Antônio Júnior. Antônio, você sabe o que é realizado aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? Por enquanto ainda não. Você sabe que aí faz satélite? Você tem ideia para que serve um satélite?
A parte aqui do satélite, não. Você mora aqui no bairro mesmo? Isso, eu moro aqui no Jardim Souto ali. Que bom. Há pouco tempo. Tá bom, muito obrigada, viu? Primeiro, qual que é o nome da senhora? Regina. Regina, você sabe o que é realizado aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? Ai, não é sobre o tempo, assim, não sei. Aqui faz satélite. A senhora tem ideia do que é um satélite? Ai, eu sei, mas é que eu não lembro. Tá bom, obrigada, viu? Qual que é o seu nome? Estefânia. Estefânia, você sabe o que é realizado aqui no INPE? Não. Sabe? Você sabe? Não. Aqui é realizado satélite. Vocês têm ideia do que seja um satélite? Satélite é para ver os planetas, os cometas, tudo. Você tem vontade de conhecer um satélite? Tem. A gente fala mais sobre divulgação científica e mais informações sobre o INPE no próximo bloco. Mantenha com a gente. Terceiro bloco, Brasil Consciência, de volta. Você viu no finalzinho do nosso último bloco o desconhecimento da população local vizinha ao Instituto sobre o que é feito, sobre a NASA brasileira, o que é feito dentro do INPE. Bom, eu vou perguntar para os dois, né, o que a gente poderia fazer para minimizar esse desconhecimento, além, é claro, dos investimentos em divulgação científica, como esse programa, por exemplo, mas o que a gente poderia fazer para ter um exomarketing, um endomarketing, né? O endomarketing seria dentro da cidade, e fazer com que as pessoas tenham compreensão sobre aquilo que é feito lá no Instituto. Eu vou mais além. A gente visitou o Instituto recentemente, fomos pegar umas imagens lá do museu, das peças que tinham lá, e não conseguimos entrar porque o museu está fechado, está sem luz. O observatório que recebia as pessoas lá, acho que se não me engano, nas terças-feiras, para poder observar as estrelas, também está fechado, esperando reforma. Como é que a gente faz para minimizar esses problemas em divulgação que a gente tem? Fica à vontade, vamos começar com a chefe de gabinete, Maria Virgínia Alves. Esse é um problema, esse é um assunto, não um problema, mas é um assunto que permeia várias das nossas discussões. Como fazer para melhorar a imagem ou para divulgar melhor o que a gente faz. O que eu posso dizer é que nós temos uma equipe reduzida na área de comunicação institucional e o que nós fazemos, nós temos 2 dias por semana em que as escolas ou as pessoas podem se inscrever para visitar o INPE. Sempre tem gente nas terças e quintas visitando o INPE, né? Embora o centro de visitantes esteja fechado por questões de infraestrutura, que a gente precisa de um investimento muito grande para pôr aquele prédio de novo em ordem, e a gente já chegou a discutir, conversar com a assessoria jurídica, se a gente não poderia fazer uma parceria com uma empresa privada, por exemplo, para explorar melhor, para nos ajudar, mas a gente ainda não conseguiu viabilizar juridicamente como essa parceria poderia ser feita, né? Nós também fazemos muitos trabalhos durante a semana de Ciência e Tecnologia, no 2º semestre. Então, aí a gente vai visitar as escolas, né? Muitos dos nossos pesquisadores vão dar palestras. A gente leva o estande do INPE com oficinas e com material de divulgação para o Encontro Grande Nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nós temos várias atividades que são organizadas ao longo do ano, buscando o estudante de ensino médio, o professor de escola pública, nas diferentes áreas. A meteorologia tem vários cursos, a engenharia espacial tem um curso de inverno que tem tido cada vez mais um número de interessados, vai aumentando com o passar do tempo. A nossa oficina de CubeSat tem sido um sucesso todas as vezes que ela é realizada. O pessoal que trabalha com astrofísica tem também uma escola para formação de professores de 2 em 2 anos. A Geofísica Espacial vai organizar pela primeira vez esse ano 2 sábados em setembro, voltado para o aluno de ensino médio. Então, nós estamos fazendo algumas coisas, mas realmente atingir a sociedade como um todo,
nós ainda precisamos trabalhar mais. Não nos falta uma cultura de preservação dos nossos feitos? A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, um modelo elétrico que foi usado durante os testes de algum equipamento espacial, ele imediatamente ele é retirado e já vira uma peça do museu lá. Tive a oportunidade de ir no INPE esses dias e a gente descobriu que tinha um modelo elétrico lá que estava jogado no lugar. Aí o pessoal pegou, reformou, colocou lá num cantinho para a gente poder ver. Não era nem na gestão do senhor ainda, mas isso aconteceu. Quer dizer, a gente estava desperdiçando, jogando fora um artefato que poderia servir, pelo menos, para a educação. Olha, a tua colocação está correta, mas a pergunta é uma pergunta complexa que a resposta é mais abrangente que isso, né? Naturalmente, nós temos no país a questão de divulgação científica e a questão de manter a memória, desenvolvimento, é muito importante. Agora, nós não temos uma cultura bem estabelecida disso, né? Eu vou dar um exemplo mais emblemático, né? Uma das coisas mais bonitas que já se fez em São Paulo para a divulgação científica é a Estação Ciência, que era a Estação Ciência lá na Lapa, que foi feita até um colega meu que desenvolveu com grande dificuldade no Instituto de Física da USP, né? O professor Hamburger. Muitos não conhecem, mas ele é o pai daquele cineasta que fez aquele filme famoso quando meus pais saíram de férias, sabe? É uma pessoa muito importante, inclusive, que eu admirei muito, ele e a mulher, porque eles foram até muito perseguidos no governo militar por abargar alunos e colegas que tinham tido problemas políticos, né? Mas ele desenvolveu toda aquela Estação Ciência, não sei se alguns de vocês já visitaram, mas aquilo era um sucesso, um grande êxito. Ele morreu, a Estação Ciência está fechada. Está fechada por falta de recursos. Então tem um problema sério, primeiro, que as nossas autoridades não se preocupam com isso. Porque quem visitou o exterior, e como mencionaste bem, as visitas no exterior, sabe que isso é mantido, mas isso custa caro. Isso tem que ser feito de uma forma profissional muito bem feita, porque senão fica completo de informações, às vezes erradas ou insatisfatórias, né? No caso, por exemplo, sendo específico, no caso do INPE, uma coisa que nos afeta muito é essa questão do observatório, né? Mas como a doutora Maria Virgínia falou, só para vocês terem uma ideia, o INPE, há 9 anos atrás, tinha da ordem de 1.300 servidores. Hoje nós temos 780. 840. Não, já baixou. 780. Se falar de novo, vai baixar mais um pouco. Não vai baixar por quê? 780, é verdade. Porque 220 dos nossos servidores que estão trabalhando já trabalham com abono permanência, quer dizer, poderiam se aposentar amanhã. Então, para se fazer essas coisas, tem que se fazer de uma forma muito profissional. E nós estamos discutindo no INPE pelo seguinte: os museus modernos hoje em dia, tem a questão do museu, mas hoje é muito mais interativo. Então nós estamos nos questionando se vale a pena investir naquele museu com coisas paradas ou fazermos realmente um museu interativo que o aluno na internet possa entrar no LIT, mexer alguma coisa, ver outro lugar. Isso seria mais caro porque precisa ser profissional. Mas eu tenho a impressão, pelo que eu tenho visto no exterior, que isso teria muito mais alcance. Porque não adianta, os jovens hoje querem entrar no celular. Por exemplo, hoje em dia nós podemos entrar, não sei quantos de vocês já ouviram falar do acelerador CERN na Suíça, que tem na Suíça. Você pode entrar neles, caminhar e ver onde está o acelerador, olhar um monte de coisa. Isso talvez seria mais útil para o INPE. Além do que foi dito que o INPE está em São José dos Campos, mas nós temos o INPE em Belém do Pará, em Eusébio, que é do lado de Fortaleza, no Rio Grande do Norte, em Cuiabá e Santa Maria. Então, tudo isso tem que ser mantido e teria que ser um acesso para tudo isso. Um museu aqui só atenderia aqui. Então, nós estamos pensando em evoluir, talvez com parcerias, evoluir para fazer realmente um museu interativo. Bom, o diretor tanto o diretor quanto a chefe de gabinete falaram aqui da questão da redução do pessoal no INPE. Isso também tem provocado algum mal-estar entre o funcionalismo. Acompanhe. Hoje o nosso grupo de física da alta atmosfera somos
2 pesquisadores servidores, uma pesquisadora doutora, que tem uma bolsa de pós-doc fornecida pelos chineses, e um outro pesquisador pós-doc também, que não é servidor, e tem bolsa dos chineses. Não só a nossa divisão, como vários outros setores do INPE. Existe um estudo aí mostrando que daqui a 5 anos o INPE vai entrar em colapso. E isso não é divulgado na imprensa, isso precisa ser divulgado na imprensa. Primeiro, o conhecimento que é passado de pesquisador que está se aposentando, por algum motivo ficou doente ou faleceu, a gente está perdendo isso. Segundo, o que nós perdemos foi o desenvolvimento de carga útil de foguetes, né? Que o CTA faz a parte de propulsão e a gente fazia a parte final, que é a carga útil de foguete, que para eles é a ogiva, onde estão os explosivos, né? Então a gente colocávamos lá sondas para medidas ionosféricas, fotômetros embarcados, e isso tudo se perdeu, praticamente se perdeu. Qual foi a última vez que a área mandou uma sonda com alguma coisa embarcada? Alguma coisa o nosso grupo especificamente, uma outra linha de pesquisa mandou agora no final de 2014, mas o nosso grupo foi, o último lançamento foi em 1998. Tá aí, essa é a situação. Bom, primeiro vamos dividir, né? A questão do funcionalismo, dos novos concursos, e esse entendimento não é exclusivo do pesquisador que nós mostramos, é apenas uma amostra. A gente já tinha ouvido isso de vários outros pesquisadores, de vários setores, de que o INPE está acabando, né? Nós temos, outro dia fomos lá entrevistar no laboratório de materiais, falamos com o pesquisador Paulo Rappel, o grupo dele, que eram 7, agora é um grupo de 1, né? Como é que a pesquisa pode continuar com essas incertezas, com essas inseguranças? E aí uma coisa que, obviamente, extrapola a questão administrativa do Instituto, essa dificuldade do pesquisador de conseguir nesse país se manter por meio de bolsas, né? Não é um vínculo permanente, isso também dificulta a manutenção do pessoal, ou não? Não sei se a Virgínia quer responder, mas... Pode responder. Isso daí, essa questão de pessoal, nós temos que colocar também num contexto mais amplo, né? Infelizmente, isso vem desde, até no final do governo do presidente Lula, um entendimento errôneo de que concursos para servidores públicos não seriam mais necessários, porque tem novas tecnologias, tem as ideias de talvez que se possa contratar empresas. Então se tem uma visão economicista muito genérica sobre o problema. A área de ciências e tecnologia tem que ser tratada especificamente, né? Como bem colocou o nosso colega pesquisador, Pimenta, a transferência científica e tecnológica, mas principalmente científica, não se passa por livros, se passa por conhecimento, trabalho conjunto, em laboratório, aí que se aprende, né? Nós temos todas as unidades de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, e são 16, fora mais 6 organizações sociais, todas elas estão com deficiência de pessoal, certo? Fortíssimo, não só em pesquisadores, como principalmente administração. Nós esquecemos que é verdade, o pesquisador faz a sua pesquisa, ele é a ponta do negócio, mas sob essa ponta tem uma administração, tem técnicos que têm que prover todos os meios para que ele possa fazer isso. Essa administração também está muito baixa, né? Setores administrativos. O setor administrativo é essencial. O pesquisador tem que fazer função de administrativo, fazer memorando. Muitos têm que fazer isso, tem que setores de importação, compras. Então, o teu ponto foi muito bom, porque parte do trabalho que seria feito administrativamente, agora o pesquisador não só tem menos, mas ele tem que fazer ele mesmo. Ele tem que fazer ele mesmo, e isso tem causado muitos empecilhos no desenvolvimento do trabalho científico. Mas voltando à questão de pessoal, é essencial, é absolutamente essencial, a reposição dos quadros e a abertura de concursos. E tem uma coisa importante na parte científica, como são nos outros países, certo?
É claro que muitos não são concursos, mas, por exemplo, na Europa, que eu estou acostumado, também são com concursos. Isso tem que ser feito mais periodicamente. Às vezes o governo faz um concurso, sei lá, se fizesse um concurso aos 1000 pesquisadores no INPE, não teria como selecioná-los. O governo teria que manter uma periodicidade, sei lá, a cada 2 anos, concurso para... não precisa de ser muita gente. Então, quando eles olham o problema, passamos praticamente 10 anos sem concurso, o INPE teve um intermediário que, na verdade, foi feito porque houve um acordo com o TCU que nos obrigou a fazer isso. Mas, fora isso, não tivemos quase concursos. O ministro de Ciência e Tecnologia está cônscio disso daí. Ele, aliás, na reunião ontem com as sociedades científicas, ele mencionou isso explicitamente. Mas não é um entendimento de todo o governo. Então, por exemplo, eu estive na delegação do presidente Bolsonaro em Washington e no discurso na Câmara de Brasil e Comércio, o ministro Paulo Guedes, entre outras coisas que falou, até bem colocado, mas ele falou que a economia brasileira vai melhorar no futuro porque uma das razões é que nos próximos 2 ou 3 anos, quase 50% dos funcionários públicos vão se aposentar. E ele disse o seguinte, e acredito, o que eu vou fazer? Não vamos contratar mais ninguém, mas digitalizar. Não se digitaliza a pesquisa científica, certo? Não se digitaliza trabalho desse tipo. Então, é claro que alguns serviços aplicados, você introduzir sistemas digitais, popa o servidor, não tem a menor dúvida. Mas essas coisas têm que ser vistas especificamente, né? Então, se não tivermos concurso, e aí colocou bem o nosso colega, vários setores do INPE vão ter que ser fechados. Não há a menor dúvida quanto a isso. Ele está certo. Ele está absolutamente certo na sua crítica, né? E espero que com essas ações nós consigamos mover a ciência e melhorar a situação. Mas é importante o envolvimento da sociedade brasileira, inclusive formadores de opinião e até empresas, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui sempre as empresas faziam muita pesquisa. Por exemplo, o Bell Labs fazia muita pesquisa ele mesmo. Tinha um laboratório enorme próximo de Nova York que fazia pesquisa. Esse entendimento mudou. Eles falam o seguinte, vamos incentivar o governo o máximo possível para fazer pesquisa básica e eles aportam recursos, porque aí nós podemos usar essa pesquisa básica para nossos próprios desenvolvimentos. Em 2012, não sei se vocês se recordam, houve um decréscimo muito grande, foi no governo da presidente Dilma Rousseff, dos recursos para a ciência e também até um pouco para a educação superior, um recurso muito grande. Se vocês olharem o orçamento para a ciência e tecnologia, vocês vão ver ele caindo e depois um grande pico. Aí pergunto, mas por que teve esse pico de 2012 para 2013? O que aconteceu? A Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, conseguiu articular uma ação com vários organismos empresariais, representantes de indústria, do Estado de São Paulo, do Minas Gerais, etc., e publicaram com seus próprios recursos uma página inteira na Folha, defendendo a necessidade de recursos para a pesquisa científica. Na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, em 2000, eu acho que final de 2012, 2013. Qual foi a consequência disso? Inclusive, dizem que a presidente Dilma Rousseff ficou irritadíssima. Quem que fez isso? Mas não teve jeito. Imediatamente o Congresso subiu os recursos. Então, se vocês olharem o recurso... Então, a questão de recurso orçamentário é necessário também que a própria sociedade, as grandes empresas que precisam de gente boa, sejam motivadas a isso, coloquem sua pressão da importância da ciência no país. Estamos com o tempo estourando, mas dá tempo para uma última pergunta que inquieta também muito o servidor. O senhor é a favor ou contra essa discussão que existe em alguns setores internos para transformar o LIT numa organização social apartada do INPE? Que pergunta difícil, né? Ele reservou Deixamos o melhor para o final. Reservou o gol do Lucas Moura para o final, né? É o seguinte, eu, em princípio, sempre coloco isso, eu não sou favorável a organizações sociais para institutos de pesquisa.
eu fui durante 7 anos do conselho da administrativa de uma OS em Campinas, de pesquisa, o CNPEM, e sou, em princípio, contrário. Agora, eu reconheço que em algumas áreas que prestam muito serviço, né, a estrutura legal que existe no país atrapalha muito isso, né? Então, por exemplo, nós temos muita dificuldade de fazer convênios, receber recursos, a doutora Virgínia acabou de mencionar. Contratar pessoal. Contratar pessoal. Então, isso fica muito difícil. O LIT presta um grande serviço para o setor empresarial brasileiro. Vocês sabem que mais que 90% de todas as antenas do país tem que ser, os seus parâmetros têm que ser verificados no INPE. O INPE provê para tudo isso. O LIT provê para. Então, realmente, nós estamos num estudo agora se seria possível o LIT virar uma OS que não poderia ser do INPE ou do Ministério. Então, mas o estudo ainda está muito elementar. E por que está elementar? Eu seria muito cuidadoso com relação a isso. Porque em 2016 foi publicado pela presidente Dilma Rousseff, e depois teve o decreto já no presidente Temer, do novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia. O novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia permite muitas colaborações Estado-empresa, permite a celebração de acordos, e nós não exploramos ainda no INPE, o LIT não explorou, as possibilidades de usar um novo marco legal para ainda se mantendo uma instituição pública que ela use esse marco legal para prestar os serviços que tem. Agora, além dele ter que estudar isso com muito mais cuidado, nós temos que estudar internamente, nós temos que ter um convencimento das nossas consultorias jurídicas, porque o INPE tem que seguir a consultoria jurídica da União. Infelizmente, os advogados da Advocacia Geral da União, eles têm uma atitude reacionária com relação ao novo marco legal, certo? Então, quando vamos assinar um novo convênio, coloca empecilhos, exige um monte de problemas. Vou dar um exemplo típico que afeta o LIT, outra área do INPE, mas que exatamente afeta o LIT. Prestação de serviço para a Petrobras. Para prestar serviço para a Petrobras, nós temos que fazer um acordo com a Petrobras, certo? A Petrobras tem tudo já delineado como esse acordo tem que ser feito. E esse acordo é sempre um acordo tripartite, que tem a Petrobras, uma fundação de apoio onde põe os recursos e o órgão executor, que seria a entidade do governo. No caso aqui seria o INPE. A consultoria jurídica da União aqui em São José dos Campos sempre recusou aceitar isso. E isso é feito em todo o Brasil. Em todo o Brasil é feito. Então, vários dos problemas que às vezes eu entendo quem fala em OS, é porque ele já não aguenta mais esses problemas jurídicos que não se justificam, certo? Na verdade, para que tenha inovação no Brasil, para que o LIT preste serviço, não só o LIT, outros órgãos do INPE, a nossa engenharia espacial agora acaba de ser contatada por uma empresa europeia que quer fazer o estudo dos satélites dele aqui no nosso órgão que faz planejamento de missões satelitais. Vamos fazer um acordo com eles, tá? Então, essa questão legal é que leva a isso. Só para terminar, parte dessa opinião pode ser pessoal minha, certo? Que não é que eu esteja tanto quanto a OS, mas eu tenho 48 anos de serviço público e muito orgulhoso. Então eu não aceito muito facilmente que para que o serviço público possa prestar serviço, tenha que acabar. Tá certo, quero agradecer demais a presença do diretor do INPE, Dr. Ricardo Magnus Galvão, físico, que trabalhou muito tempo na USP, em São Paulo. Estou correto, doutor? Na verdade, eu ainda sou professor da USP. Ainda é professor lá, titular? Professor titular. Estou comissionado, né? Quer dizer, o Ministério de Ciência e Tecnologia paga a USP meu salário para eu trabalhar aqui. Muito bem. E também agradecer a Maria Virgínia Alves, a chefe de gabinete do INPE, que vocês viram, domina aí todas as questões administrativas da entidade. Você que gosta do nosso programa e que quer nos acompanhar, continue nos seguindo lá no YouTube. Nosso canal está aí na tela para você. Você também tem acesso ao nosso conteúdo pelo Facebook. A gente volta em uma semana com mais um programa inédito para vocês. Obrigado pela companhia. Tchau!